Vamos abrir a Bíblia em 1 Samuel. Nós vamos ler em dois endereços aqui, tá? 1 Samuel 16, do 11 ao 13. Depois vamos ler Salmos de número 89, versículos de 20 ao 29. Primeiramente, 1 Samuel 16, do 11 ao 13. Diz assim: Jessé levou 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? E Jessé respondeu: Ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E Samuel disse: Traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. E ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E então o Senhor disse a Samuel: É este, levanta-se e unja-o. Vamos lá para Salmo de número 89 agora, versículo 20, diz assim: Encontrei o meu servo Davi, ungi-o com o meu óleo sagrado, a minha mão o susterá, e o meu braço o fará forte, e nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá, e esmagarei diante dele os seus adversários, e destruirei os seus inimigos, e a minha fidelidade e o meu amor o acompanharão, e pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar, sua mão direita até os rios. E ele me dirá: Tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Também o nomearei meu primogênito, o mais exaltado dos reis da terra, e manterei o meu amor por ele para sempre, e a minha aliança com ele jamais se quebrará, e firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus. Amém? Fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração. Espírito Santo, pedimos sabedoria para falar da tua palavra nessa noite, neste último domingo de 2024. Estamos aqui, Senhor, porque até aqui a tua mão nos sustentou, até aqui o Senhor nos amparou, até aqui o Senhor esteve ao nosso lado. E pedimos, meu Deus, que esta palavra vá de encontro às nossas necessidades, e vá de encontro àquilo que ainda nos prende, aquilo que ainda nos rouba da tua presença, e vá ao encontro da nossa vida, de modo que nós possamos ser moldados, modelados pela tua palavra. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar, em nome de Jesus. Amém. E todos os da fé digam amém. Jesus, assentai-vos. Queridos, preste atenção nesta palavra. Deus tem uma palavra para todos nós aqui nessa noite. Eu quero que você abra o teu coração para você entender esta palavra. Esses dois textos da Bíblia estão nos falando de Davi. Desde o começo, quando Davi foi escolhido por Deus, desde o começo, quando Deus enxergou a Davi, e eu creio que
O mais impressionante aqui nessa história é que Deus mesmo olhou para Davi e disse: é este, levante-se e unja-o. Quando a gente olha para o contexto desse texto, é este, levante-se e unja-o. Nós vamos encontrar Davi não como um escolhido pelos homens, Davi não como um escolhido pela sua família, não como um escolhido pelo seu pai. E o que a gente de cara nota nesse texto é que as escolhas de Deus nem sempre condizem com as escolhas dos homens. Deus é diferente. Ele mesmo disse para Samuel que Samuel via o exterior, aquilo que está fora, mas Deus enxergava o coração. É interessante que Deus sempre, quando trata-se de escolha, Deus olha primeiro por dentro. Deus olha no nosso interior. E o que é que faz com que Deus veja uma pessoa e diga: é esta, eu vou ungí-la? Deve ter sido triste para os irmãos de Davi, né? Aonde criaram uma expectativa, mas porém não foram escolhidos por Deus. Criaram uma grande expectativa, mas não era nenhum deles. E aí eu pergunto para vocês, o que faz a gente se pensar que é um escolhido? O que faz a gente achar que nós somos escolhidos? Porque a gente vê que 7 irmãos foram colocados diante de Samuel, mas nenhum deles foi escolhido. Eu não quero passar por esse crivo nunca, amados, de não ser escolhido por Deus. Deve ter sido muito dolorido, né? Muito triste para aqueles filhos saber que nenhum deles havia passado no crivo de Deus. Mas a pergunta é: o que faz com que Deus veja uma pessoa e diga: é esta, eu vou ungí-la? O que é que faz com que Deus busque uma pessoa e exclame: esta é a pessoa que eu escolho para o sonho grande que eu desejo realizar? O que faz com que Deus fale assim de uma pessoa? Porque o que nós falamos de Deus é muito comum, mas o que Deus fala de nós é diferente. O que Deus fala de nós é especial. O que Deus fala de nós se reveste de uma autossignificação. Aqui no Salmo de número 89, Deus está falando e elogiando Davi. E várias vezes nós encontramos comentários que Deus mesmo fez de Davi. Numa parte, Deus chama Davi de meu servo. Outra parte, Deus chama Davi de meu ungido. Até que no versículo 28, Deus declara: a minha aliança com ele jamais será quebrada. Olha que promessa forte, amados. Olha que promessa poderosa. A minha aliança não era a aliança de Davi com Deus, era a aliança de Deus com Davi. O próprio Davi, ele deve ter chegado a se perguntar: ó Deus, mas quem eu sou eu para merecer tantas promessas? Mas a Bíblia conta que Deus estava buscando
um homem para uma tarefa específica e achou Davi. Veja, Deus estava procurando um homem para uma tarefa específica e Deus então achou a Davi. Você crê que Deus ainda está procurando pessoas específicas para tarefas específicas? Eu creio, amados. Eu creio piamente que Deus procura pessoas específicas para tarefas específicas. No primeiro livro do profeta Samuel, logo no primeiro capítulo, logo no começo do capítulo 16, nós lemos de Deus interessado em estabelecer um novo rei sobre o povo de Israel. Então notem, Davi estava errando, Saul estava errando, e por causa dos erros de Saul, Deus tirou Saul da sua posição. Deus tirou a unção de Saul. Eu creio que deve ser muito triste para cada um de nós perdermos aquilo que Deus nos deu, perdermos aquilo que Deus um dia derramou sobre a nossa vida. Porque quando você volta um pouco atrás na história de Saul, você vai ver que ele foi ungido por Deus. Ele foi escolhido pelo povo, mas ele foi ungido por Deus. E a Bíblia diz que ele profetizava no meio dos profetas, ou seja, ele era um homem cheio de Deus. Não estamos falando de um Saul ímpio, estamos falando de um Saul crente, cristão, mas que se desviou do andar na caminhada, e porque ele se desviou, ele acabou perdendo a unção de Deus que estava sobre a sua vida. E quando ele perdeu a unção que estava sobre a sua vida, demônios atormentavam Saul. Então notem que você é usado por Deus, ou você será usado pelo diabo. Não existe neutralidade, amados. Nós precisamos entender isso, guarde bem isso no teu coração neste último domingo de 2024, ou nós somos usados por Deus, ou nós somos usados pelo diabo. E isso vai de nós olharmos, porque quando as pessoas pensam em usado pelo diabo, a gente sempre pensa em alguém possesso de demônios. Mas eu creio que alguém usado pelo diabo é todo aquele que se desviou do propósito de Deus para a sua vida. Todo aquele que saiu do propósito de Deus para a sua vida, e não são poucas as pessoas que estão andando fora do caminho, que estão andando fora do propósito. Isto é algo para nós analisarmos. Eu estou no propósito de Deus? A minha vida está no propósito de Deus? O que eu estou querendo está dentro do propósito de Deus? O que eu estou me tornando é um homem segundo o propósito de Deus ou não? A Bíblia aqui nos conta que o sonho de Deus era levantar um novo rei para aquela nação. E então ele mandou o profeta Samuel ir a Belém, até a casa deste homem chamado Jessé, porque a Bíblia diz assim, eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Eu tenho um sonho, disse o Senhor, e um dos filhos de Jessé eu escolhi para cumprir o meu sonho. Olha aqui, amados, que coisa maravilhosa saber que você é um escolhido para algo que Deus programou, para algo poderoso, para algo grande. É por isso que eu creio que muitas coisas estão sendo desatadas agora no final dos tempos.
E muitas coisas vão se levantar, e muitas pessoas que estão no meio de uma igreja comum como esta, vão se levantar com uma unção específica, com um chamado específico. Eu já falei aqui que o tamanho das tuas lutas demonstra o tamanho do teu chamado. Às vezes você não sabe por que o diabo luta tanto contra você, luta tanto para te desanimar, te desalentar, fazer você voltar atrás, porque ele sabe muitas vezes que você pode ser um escolhido, mas ele sabe que um escolhido desistente nunca será usado por Deus. Então muitas vezes a estratégia do inimigo é fazer você se desanimar, se desalentar, e dessa maneira os processos vão se alongando, os processos. Notem, lembra lá do povo de Israel, está andando no deserto, mas devido à desobediência, devido à cabeça fraca deles, eles foram alongando o processo de ensino, e eles ficaram 40 anos no deserto, por causa dos processos. Eu pergunto para você, quanto tempo Deus vai ter que trabalhar com você? Quanto tempo Deus vai ter que tratar algumas coisas com você? Aqui nós vemos Deus falando com Samuel, e Deus já havia feito a sua escolha. Notem isso, Deus dizendo: eu escolhi um dos filhos dele, um com características específicas, um com características diferenciadas, que atendem às exigências divinas. E eu creio, amados, que Deus busca homens, mulheres com características específicas, sobre as quais Ele possa dizer: é Ele. Unjam a este homem, ou é ela, unjam esta mulher. Eu rogo e eu oro para que no nosso meio tenha muitas pessoas que Deus possa dizer: é Ele, é ela que eu escolhi, é Ele que eu vou derramar óleo sobre a cabeça, é ela que eu vou derramar óleo sobre a cabeça. E isso fica claro, amados, que unção você não busca, unção você recebe. Entenda isso. Nós estamos vendo tanta gente buscando a unção que não serve para nada. Tem tanta gente buscando unção daqui, unção dali. Para quê? Tem gente que está buscando unção que nem sabe para quê, amados. Antes de você receber uma capacitação especial, você precisa entender o teu chamado. Tem gente tão confusa na igreja que ele não sabe o que fazer na obra. E ele diz assim: aonde eu me enquadro, o que eu posso fazer? Eu não sei nada o que fazer. Enquanto você não achar o teu propósito, a unção não te achará. Enquanto você primeiro não entender quem você é, pessoas confusas não recebem unção, amados. Olha só, Deus está procurando um homem com características específicas. E quando Davi chegou no meio da sua casa, logo Deus disse: é esse. Deus tinha a certeza, Deus tinha a certeza que aquele era a pessoa escolhida, que aquele jovem era o homem que ele procurava. Então uma pergunta é: o que faz com que uma pessoa seja escolhida de Deus? Porque a própria Bíblia diz assim, que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então que características, pois, Davi possuía para que pudesse ser escolhido por Deus? Eu vou dar aqui algumas características para você se encontrar também, para você entender também quem é você, e se você possui essas características para Deus te usar nesse tempo. Em primeiro lugar, Davi foi um homem com força de vontade. Diga comigo: força de vontade. Repete isso. Quando a gente olha para Davi
nunca, em nenhum momento da Bíblia, coisa alguma desanimou a Davi. Davi era um homem que tinha força de vontade. Quando Davi dizia, eu vou fazer uma coisa, ele fazia. Quando Davi viu um leão, ele disse, eu vou matar esse leão. Quando Davi viu um urso, ele disse, eu vou matar esse urso. Quando Davi viu um gigante, ele disse, eu vou matar esse gigante. Quando Davi viu a Abigail, ele disse, essa vai ser a minha esposa. Quando Davi viu a Betseba, ele disse, eu quero essa mulher. Então, para o bem ou para o mal, Davi tinha força de vontade. Então, Deus teve que tratar com as decisões e a força de vontade de Davi. Vou voltar com esse entendimento. Deus teve que tratar com a força de vontade e as decisões de Davi. Entenda, amados, que nós precisamos permitir Deus tratar o nosso potencial. Tem gente que nunca será usado por Deus, porque Ele não permite Deus tratar o seu potencial. Existem muitas pessoas usando o seu potencial da maneira errada. Existem pessoas usando o seu potencial da forma errada. E isso por causa do quê? Por causa que não permite Deus tratar o seu potencial. Davi tinha uma forte vontade, ele tinha força de vontade, e Deus vai tratar com Davi em algumas áreas, porque Deus não precisava de um homem que só tivesse força de vontade. Deus precisava de um homem que tivesse equilíbrio na sua força de vontade. E então Deus vai tratar com Davi, mas Davi, ele era exatamente ele, a pessoa que Deus estava buscando para cumprir o seu sonho. Entenda, Deus não olha para as tuas confusões, Deus olha para a tua identidade. Deus busca pessoas autênticas, Deus busca pessoas verdadeiras, Deus busca pessoas honestas, pessoas que saibam quem são, porque se nós sabemos quem nós somos, nós já sabemos para onde a gente deve se dirigir. É meio caminho andado, se você sabe quem você é. Nós vemos nessa escolha, nessa busca, tanta gente sendo eliminada, porque simplesmente não tem identidade. Então, força de vontade é uma característica que Deus busca naqueles que vão realizar o seu sonho. A gente vê, por exemplo, em nosso país, nós recebemos uma educação baseada em nossos pontos fracos, em nossas debilidades. Desde cedo, todo mundo repetia para nós: você tem que reforçar o que você não sabe direito, o que você não sabe fazer muito bem, você precisa aperfeiçoar. Então o que aconteceu? Os nossos pontos fortes, o que nós sabemos fazer, o que fazemos bem, sempre era posto de lado, nunca era enfatizado. Por exemplo, quando você estudava, quem estudou um dia aqui, qual que era o teu ponto fraco? Quem não gostava de matemática? Olha aí, grande parte não gosta de matemática. E aí o que você ouvia? Você precisa melhorar em matemática. Você precisa melhorar. Isso você ouvia da boca dos professores, isso você ouvia na sua casa, né? Você ouvia dos seus pais que você precisava melhorar o seu ponto fraco.
Mas acontece que você gostava de música, ou você gostava de histórias, e o que te diziam? Você tem que estudar matemática, porque você anda mole, porque você anda fraco. Olha as tuas notas, menina, olha as tuas notas, menino, e davam ênfase ao seu ponto fraco e não ao seu ponto forte. E é por isso que nós terminamos sendo medíocres em tudo, sem pontos fortes desenvolvidos ou aperfeiçoados. Isso está acontecendo todos os dias. Acontece com os nossos filhos, se nós não tivermos cuidado. E aí, quanta gente sabe um montão de coisas, mas tudo mais ou menos. Aí você pergunta para alguém aqui: você sabe história? Um pouquinho. Você sabe de artes? Eles dizem um pouquinho. Você sabe de geografia? Um pouquinho. Sabe de matemática? Sei um pouquinho. Você sabe de língua portuguesa? Um pouquinho. Isso porque a nossa educação não visa desenvolver o que nós sabemos, não visa aperfeiçoar o que fazemos de melhor. Então nós nos tornamos pessoas medíocres, pessoas tão comuns que até o senso de autoestima não é alto, é baixo, é pequeno e é tacanho. E tudo começou lá na nossa educação, e nós nem percebemos isto, nós nem observamos nisto. Mas há algo bom em você que precisa ser desenvolvido, amém? Há algo bom em você que precisa ser desenvolvido. Então entenda que potencial precisa ser tratado, potencial precisa ser cuidado, potencial precisa ser desenvolvido. É assim que começam as coisas, amém? Tem muita gente que tem um grande potencial, mas nunca permitiu que alguém desenvolvesse o seu potencial. Infelizmente, eu falava aqui na sexta-feira, amados, que se você quer voar alto como águia, você precisa parar de andar com galinhas. Isso está falando de mentalidade. Quem é que está cuidando do teu potencial? Quem é que está cuidando da tua mente? Quem é que está te desenvolvendo? Hoje nós começamos aqui a testar a Rebeca de Beck do Vocal. E tivemos uma boa surpresa, né, Rafa? E eu, como pai, eu incentivo. Mas eu coloquei na mão do Rafa, falei: veja, Rafa, você tem condição, veja se ela pode cantar. E no final o Rafa disse: muito bem, pastor, é um potencial a ser desenvolvido. É assim que funciona. É assim que você deve trabalhar com teus filhos. É assim que você deve trabalhar com as pessoas que você ama, desenvolvendo o potencial deles. Então note como podia Davi, ainda tão jovem, e ter resolvido a vencer um gigante. Por que Davi não tinha medo? Davi não tinha medo porque ele sabia no que ele era bom. Eu pergunto: você sabe no que você é bom? Ou você ainda está naquela do que as pessoas dizem sobre você? Ou você ainda está ouvindo a opinião de muitas pessoas? Às vezes as pessoas erram concernente a isso. Às vezes as pessoas analisam você da maneira errada. Se eu fosse ouvir as pessoas, eu jamais estaria aqui pregando para vocês. Eu jamais subiria numa plataforma como esta. Eu pergunto para você, amados, quem é que está direcionando você? Quem é que está direcionando o teu potencial? Sabe essas portas que estão fechando na tua cara? Sabe essas coisas que você tenta fazer e não funcionam? É porque alguém falou que você é bom em algo que você não é, e isso precisa ser dito a você. Alguém falou para você que você era excepcional em uma área que você não é, e sabe por que você está tentando?
porque você acreditou nas pessoas erradas, sem antes se conhecer. Então notem, Davi, ele sabia no que ele era bom. Davi sabia manejar um estilingue como ninguém, ele conhecia as suas capacidades. E quando Saul ofereceu para ele uma armadura, para ele enfrentar o gigante Golias, o que Davi fez? Ele rejeitou a armadura, porque ele disse assim: eu sei no que eu sou bom, eu sei o que faço de melhor. Infelizmente nós estamos vivendo uma geração andando engessada por aí, porque está usando a armadura de alguém, porque está usando a roupagem de alguém, está usando a maneira de falar de alguém, está imitando alguém. Entenda, amados, que xerox nunca será original, nunca terá o valor da originalidade. Então, em que atividade você é bom? Qual é a sua habilidade pessoal? Que coisas você sabe fazer tão bem, e você sabe fazer como ninguém? Qual é o seu dom predominante? De que maneira eu vou saber isso? De que maneira eu vou entender isso? É que quando você não está presente, ninguém é capaz de fazer como você. Quando você falta, faz falta. Isso é potencial. Quando você está ausente, todo mundo sabe que você não está presente. Todo mundo sabe que você está fazendo falta. Pior será quando nós começarmos a faltar em algum lugar e ninguém sentir a nossa falta. Pior quando nós começarmos a se ausentar de alguns lugares onde as pessoas não vão notar a nossa ausência, porque nós somos só lembrados por duas coisas: pelos problemas que nós resolvemos, ou pelos problemas que nós criamos. Eu pergunto, como que você está sendo lembrado? Como que as pessoas lembram de você? Como que as pessoas lembram do seu potencial? Diga para a pessoa que está ao seu lado: valorize o que você tem e o que você é. Amém? Então não se acanhe, não se constranja naquilo que você é bom. Divulgue para todo mundo, porque ninguém faz isso como você. Se ninguém faz isso como você, por que você não está se destacando nisso? Por que você não está fazendo coisas grandes com isso que Deus colocou na sua vida? Porque a habilidade vem de Deus, é um dom. Tem pessoas que não crescem, não rompem, simplesmente porque ele não está sabendo aproveitar o dom que Deus lhe deu, a capacitação que Deus lhe deu. Notem Davi, amados, ele sabia quem ele era, ele sabia do que ele era capaz, ele sabia do que ele era capaz de enfrentar, ele sabia os problemas que ele poderia resolver. Quem sabe você está aqui e você tem um chamado específico, mas muitas vezes os comentários de outras pessoas te desanimam. Então tenha como Davi força de vontade. Tenha força de vontade e anime-se no Senhor. Às vezes nós não podemos contar com as pessoas, mas nós temos que saber quem nós somos. Às vezes nós não podemos contar com ninguém que esteja ao nosso lado, mas nós precisamos saber quem nós somos. Às vezes não tem uma pessoa que possa dizer assim: você vai crescer e vai romper, mas nós temos que saber quem nós somos. E se nós sabemos quem nós somos, nós não desistimos daquilo que podemos fazer.
Nós não deixamos de fazer aquilo que temos que fazer. Ah, pastor, mas eu não tenho uma palavra, eu não tenho um amigo, eu não tenho um pai, eu não tenho uma mãe, eu não tenho ninguém que me anime. Anime-se no Senhor. Olhe para Deus e deixa que Ele te dê força para você ser o que Ele te chamou para você ser. Está na hora dos Davis de personalidade, de vontade forte se levantarem. Está na hora de pessoas de identidade começar a se levantar e começar a desacreditar as palavras daquelas pessoas que não acreditam em você, que não acreditam no teu potencial, que dizem que você não tem condição, que você não tem dinheiro. O teu potencial te dará condição e o teu potencial trará até você a provisão que você precisa. Comece de alguma forma. Dê um jeito de começar. Não se desanime olhando para aquilo que você não tem. Olhe para aquilo que você já tem. Tem uma pessoa abençoada do seu lado aí? Diga assim: pare de olhar para aquilo que você não tem e olhe para aquilo que você já tem. Aprenda. É um aprendizado. Aprenda a ter vontade firme, porque somente alguém que possui vontade firme é que pode alcançar os sonhos de Deus. Davi, desde muito cedo, foi uma pessoa de vontade firme, e Deus o escolheu para trazer o seu sonho à realização. Notem lá na frente, Novo Testamento, Jesus falando que Deus não se agrada de pessoas que colocam a mão no arado e retrocedem. Deus não se agrada de desistentes. Desistentes nunca se tornam nada. Eu já falei isso, é muito forte, amados. Recomeçar é bom, mas não muitas vezes. Sabe por que você está recomeçando muitas vezes? Porque você desiste fácil, porque você desanima fácil, porque você, na primeira luta que você tem, você volta atrás, você se fecha num quarto, acha que Deus não está te abençoando, acha que Deus não te escolheu, acha que não tem potencial, e por isso você recomeça e vai passar a vida toda recomeçando. Comece, amados, e vá até o final em nome de Jesus. Não desista, não pare, não retroceda. Deus te escolheu para você ir até o fim. Seja de vontade firme. Levante a sua mão assim para o alto e diga assim: em 2025 ninguém me segura. Diga: vou me levantar com vontade firme, porque eu sou escolhido do meu Deus. Diga: eu vou até o fim, porque Deus me chamou para fazer coisas grandes. Amém. Você conhece algum desistente que já fez coisas grandes? Conhece Soraya? Conhece Carlos? Algum desistente que já fez coisas grandes? Conhece André? Conhece Eduardo? Conhece Alceu? Algum desistente que já fez coisas grandes? Os desistentes nunca serão lembrados. Os desistentes não serão lembrados nem pelos fracassados. Entenda, nem os fracassados lembrarão o seu nome. Entenda. Quem são os filhos de Judas? Me diga um nome. Quem é a geração de Judas? Me diga um, lembre de um. Por que a gente não lembra? Porque ninguém lembra de fracassado. Ninguém lembra de projetos inacabados, de coisas que não deram certo.
Por isso, amado, trate de dar certo. Trate de fazer as pessoas lembrar do teu nome. Quando lembrar de excelência, quando lembrar de alguém de pulso firme, quando lembrar de alguém que não desanima, que não desalente, faça eu me lembrar de você. Quando me lembrar de um líder de caráter firme, que não desanima, que não solta a mão do arado, faça as pessoas se lembrarem de você. Faça as pessoas, quando lembrarem de algo poderoso, de algo grande, de algo desafiador, lembrem do teu nome, lembrem de você. Mas isso só vai acontecer se você tiver uma vontade firme, porque Deus está buscando homens e mulheres de vontade firme. Por isso é preciso que você comece a descobrir quais são os seus pontos fortes, quais são as coisas que você faz bem, e seja persistente nisso. Persista. Você deve declarar: no que eu sei fazer de melhor, serei um especialista, e naquilo que eu não me saio bem, eu deixo de lado. Eu pergunto: você escolheria um pedreiro, um construtor que faz mais ou menos a sua função para construir a tua casa? Você escolheria um médico que mais ou menos faz bem a sua função para cuidar da sua saúde? Você escolheria uma advogada que entende mais ou menos de lei para cuidar dos meus problemas jurídicos? Não. Ninguém se destaca por ser mais ou menos. Esse ano, em nome de Jesus, você vai sair da fila dos mais ou menos, e você vai investir a tua vida naquilo que você faz bem. Esta igreja não é a igreja do mais ou menos, amados. Ou você é crente ou você não é, ou você ama a Deus ou você não ama. Aqui não tem lugar para meio termo, para mais ou menos. Aqui Deus quer os inteiros. Aqui Deus quer gente de caráter firme. Aqui Deus quer gente de pulso firme. Podemos até ter um pouco menos, mas é gente que não se rende, é gente que não se entrega, é gente que não volta atrás, é gente que não está com mimimi no coração, é gente de pulso firme, é gente que Deus escolheu para fazer a diferença nesse tempo. Tem alguém diferente aqui que Deus te chamou nesse tempo para fazer a diferença nesse tempo? É você, meu irmão, é você. Entenda, amados, se você for bom naquilo que você faz, ninguém se importará mais com aquilo que você não faz. Se você for bom naquilo que você faz, ninguém se importará com aquilo que você não faz. Aquilo que você faz bem te destaca, te marca, coloca uma placa sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Davi era um garoto ainda quando ele enfrentou um gigante. Mas como que ele venceu um gigante? O gigante não tem a ver com idade, amados. Nós temos aqui desde os mais tenros, os mais novos até os mais velhos. Não é assim, amados. Potencial não tem idade. Caleb enfrentou os seus piores gigantes com 85 anos. Entenda que a idade não limita o potencial. Você precisa se conhecer. Davi era muito jovem quando enfrentou o gigante, mas ele se apegou no que sabia fazer de melhor, e ele venceu o gigante. E quando ele venceu o gigante, ninguém ficou falando da pouca idade que ele tinha, ou do despreparo dele em usar uma espada,
ou porque ele venceu um gigante sem armadura. Quando ele apareceu com a cabeça de Golias, todo mundo entendeu quem era Davi. Quando você se levantar, todos saberão que você se levantou. Quando você se destacar, todos saberão que você é um escolhido. Eu não preciso bater no peito e dizer que eu fui escolhido para estar aqui, mas aquilo que eu estou vencendo, os gigantes que eu estou destruindo, estão demonstrando o meu chamado, estão demonstrando o meu potencial. Entenda isso, amados. Davi não precisou dizer nada. A Bíblia diz que quando ele se aproximava, as mulheres, 10 milhares, a Bíblia diz que milhares cantavam que Saul era um grande guerreiro, mas 10 milhares cantavam que Davi era um grande guerreiro. Entenda, amados, que quando você se levantar e o teu potencial for colocado a serviço do reino de Deus, ele vai destacar você. Pare de dizer que você é o bom, pare de dizer que você é o melhor. Você não precisa dizer que você é o melhor, você não precisa dizer que você é o melhor pregador, você não precisa dizer que você é o melhor cantor, você não precisa dizer que você é o melhor músico, você não precisa dizer que você é o melhor diácono, você não precisa dizer que você é o melhor líder. Quando você aparecer com o gigante que você venceu, todos saberão que você é vitorioso e todos vão querer andar com você, todos vão querer caminhar com você. Não caminhe com pessoas que têm medo de gigante, caminhe com matadores de gigante. Amém. Levante a sua mão e diga assim: eu não caminho. Repete isso para você, isso é para você. Diga: eu não caminho com quem foge de gigantes. Diga: eu caminho com matadores de gigantes. Amém. Amém. Pare de ouvir as pessoas erradas, meu irmão. Pare de ouvir pessoas que nunca realizaram algo grande. Sabe qual é o problema? Nós damos ouvidos às pessoas erradas. Nós acabamos dando ouvido para pessoas que nós nunca deveríamos dar ouvidos. Isso porque eles nunca venceram nada, eles nunca concluíram nada, eles nunca realizaram algo grande. Estão te aconselhando. Como é que pode? Por que você está permitindo isso? Sabe por quê? Porque você não sabe quem você é. E quando a gente não sabe quem a gente é, a gente se alia com qualquer um. Quando você descobrir quem você é, haverá um filtro. Quando você descobrir a tua verdadeira identidade, o número de pessoas que sentam na tua mesa vai diminuir. O número de pessoas que caminham com você vai diminuir. Porque não importa com quantos nós estamos caminhando, mas é com quem nós estamos caminhando. Isso é muito importante. Um exército inteiro estava acovardado debaixo da saia de um rei covarde. O que adianta? O que adianta? Eu estou com a maioria. Eu estou caminhando com todo mundo, pastor. Não. A fila dos vencedores é bem menor, amados. A Bíblia diz que Davi, com a sua força de vontade, venceu o gigante. E todas as opiniões contrárias a ele caíram por terra. A pessoa que desenvolve uma vontade firme, ela se torna invencível. Naquilo que você faz de melhor, seja um especialista. Se você tem unção para ensinar, ensine com excelência da unção que te caracteriza para ensinar. Se você tem uma unção para adorar, uma unção para tocar instrumentos ou para cantar,
ministre de modo que todos ao te ouvirem sintam vontade de adorar. Que todos ao te ouvirem sintam-se que estão cantando nos coros celestiais. Se você tem unção para interceder, interceda com a unção que te caracteriza, porque cada oração que você fizer, o inferno vai tremer. O problema é que nós estamos fazendo muita oração, mas pouco poder. Estamos fazendo muito barulho, mas só barulho não derruba demônios. Só barulho não destrói exércitos infernais. O que derruba, o que vence, o que destrói as fortalezas do inferno é o poder que vem do alto sobre as nossas vidas. Então, amado, trabalhe, busque aperfeiçoar o seu ponto forte, cresça na unção que Deus tem te dado. É claro, chegará um momento de provação, quem não passa? Chegará um momento de pressão, quem não passa? Chegará um momento que você será tentado a desistir. Homens de Deus também pensam em desistir. Eu mesmo já pensei muitas vezes. Mas eu pergunto para vocês, eu desisti? Ser tentado é uma coisa, desistir é outros 500. Balançar é uma coisa, cair é outros 500. Entenda, você é de Deus. Você é uma pessoa de Deus, meu irmão. Deus não vai te isentar das pressões. Deus não vai te isentar das provações. Eu imagino lá Davi, escutando os seus irmãos, dizendo para ele: volta para casa, Davi. Você não tem idade para estar aqui no meio desse campo de batalha. Você não é bom nisso. Você não é bom em batalhas. Você não entende de nada disso. Volte para casa e desista. Mas Davi não voltou, amados. Se você tiver força de vontade, também chegará um momento na tua vida que você irá dizer: é tarde demais para que eu fique desanimado. Eu tenho vontade firme, eu não vou me deter, não vou desistir. Eu tomei uma decisão e eu vou até as últimas consequências, porque eu sou uma pessoa de vontade firme. Mais uma vez, levante a sua mão e diga assim: Senhor, me dá firmeza. Repete isso. Amém. Jesus revelou aos seus discípulos que ia morrer, que era necessário que sofresse muitas coisas, e quando ele está falando isso, Pedro se levantou e disse: Senhor, tomara que isso não te aconteça. Jesus olhou para Pedro e disse assim: para trás de mim, Satanás. Sabe qual é o problema da gente, amados? É que a gente abraça aqueles que estão dizendo para a gente desistir, e a gente até chama de amigos. Pastor, aquele irmão me entende porque eu estava fraco. Ele disse que era bom ficar um pouco em casa. Ele disse que era bom dar um tempo na fé. Aquele irmão me entende, o pastor não entende, os irmãos não entendem. E você acaba abraçando as pessoas que estão te fortalecendo para você desistir. Pedro achou que Jesus ia abraçar e dizer: só você entende o que eu estou passando. Pedro, que bom que você está aqui, você entende a dor, o sofrimento que eu vou sentir, está entendendo a minha agonia. Jesus olhou para Pedro e disse assim: para trás de mim, Satanás. Quem são as pessoas que estão te desanimando e te desalentando? Quem são as pessoas que estão dizendo para você voltar atrás e ficar no mesmo lugar que você sempre esteve? E perecer no mesmo lugar que nunca te levou a lugar nenhum?
Porque você já ouviu de muitas pessoas que você nunca seria nada, que você nunca chegaria a lugar nenhum, e agora você veio para a igreja e você está ouvindo as pessoas erradas. Sabe por quê? Porque você acostumou com alguém dizendo que você nunca ia ser nada. Aqui não, irmãos. Aqui não. Se você está desanimado, trate de se animar. Se você está fraco, trate de se fortalecer. Se você está vacilante, trate de fortalecer essas juntas aí, porque aqui é lugar de vencedor, aqui é lugar de gente que está indo para frente, aqui é lugar de gente que não tem medo de vencer, aqui é lugar de gente que não tem medo de batalhar, aqui é lugar de gente que sabe aonde vai chegar. Então se fortaleça no Senhor, meu irmão, levanta em nome de Jesus. Em uma oportunidade, Paulo tinha que ir a Jerusalém, e o Espírito Santo falou para Paulo: em Jerusalém haverá tribulações e prisões. Quem estava falando para Paulo? O Espírito Santo. Quando você caminha com o Espírito Santo, você não tem medo, amados, das lutas e das batalhas. Então um discípulo advertiu que o Espírito Santo estava dizendo para que Paulo não fosse a Jerusalém. Como tem pessoas interpretando Deus da maneira errada, né? Nós estamos vivendo uma igreja da contramão nesse tempo. As pessoas deixaram de ouvir a palavra para ouvir conversa fiada. As pessoas deixaram de acreditar na Bíblia para ouvir conversa fiada. Que coisa terrível! O discípulo advertiu Paulo, ele disse para Paulo, para que Paulo não fosse. Ele disse assim, ó: não tens que ir, porque vão te prender. Olha que Paulo respondeu: a verdade é que de nenhuma coisa faço caso, nem sequer estimo a minha própria vida. A única coisa que me interessa é acabar a carreira que Deus me deu com gozo e fazer o ministério para o qual Deus me chamou. Esse cara é dos meus. Esse homem é alguém que eu me espelho, alguém que eu olho. Não tinha lugar para mimimi, não tinha lugar para fuga, não tinha lugar para medo, não tinha lugar para desistência. O Espírito Santo só vai ter prisões, vai ter pressão. Paulo diz: é para lá que eu vou. O propósito está lá, é lá que eu vou. É lá que eu tenho que pregar o Evangelho, é lá que eu vou. Porque se o Espírito Santo está te advertindo, o mesmo Espírito que está te advertindo, ele já deu o livramento que você precisa. Ele já deu o que você precisa para superar e ter êxito. Então, se você é uma pessoa de vontade firme, não haverá nada e ninguém que te impeça na vida, não haverá um problema econômico, não haverá uma enfermidade, nem os comentários que os outros façam irão impedir você, porque você é de vontade firme e Deus está buscando homens e mulheres com essa característica. Amém? A segunda característica: Davi era rápido para resolver conflitos. Ou seja, Davi não ficava remoendo problemas. Ele disse: há um gigante que está desafiando o povo de Israel. Não fiquem aí sentados, levantem-se, façam alguma coisa. Aquele homem já estava há 42 dias zombando do exército de Israel, chamando de covarde, humilhando. Olha o que Davi diz quando ele conversa com Saul. Ele disse: quando vinha um leão ou um urso, eu sabia que eu tinha que atuar rapidamente.
porque senão eu ficava sem ovelhas. Então notem que ele era um homem que resolvia as coisas de maneira rápida. Se você quer ser um escolhido por Deus, pare de remoer problemas. Tem pessoas que vêm lidando com problemas, mas não é porque você não venceu, é porque você remoe problemas. Você fica ruminando, você fica vivendo a mesma história, tudo de novo, e vai conversar com você e você está falando tudo de novo, e sai dali, vai conversar com outro irmão e você fala tudo de novo. Basta que alguém pergunte para você como é que está, para você falar tudo de novo. O problema é que nós damos muitas voltas em torno de um problema, especialmente dos pequenos problemas, e por coisas insignificantes nós fazemos uma confusão impressionante, e às vezes nós estamos se cansando com coisas pequenas demais. Se cansando com coisas pequenas demais é falta de sabedoria. Com o que você está se cansando? Entenda que se por uma coisa pequena você já se cansa, se por uma bobagem você já explode, logo se estressa, então como você sairá no cumprimento do sonho de Deus? Porque as coisas de Deus nunca são pequenas, irmãos. Os planos, os propósitos de Deus são grandes. Eu pergunto, você vai suportar? Você ficará de pé? Sabe qual que é o problema, gente? É que a gente sofre da síndrome do chiclete. O chiclete representa o problema. Algumas pessoas fazem bola com ele, outras esticam o chiclete, outras repartem o chiclete com outra pessoa. Tem outros que vão esticando assim o mais que podem, e há outras que amassam o chiclete. A conclusão é a seguinte: diga-me como você masca o chiclete, e eu direi como você resolve os seus problemas. Estranho. Vou explicar. Há pessoas que ficam cheias com os problemas, tão cheias como a bolha de chiclete, até que estoura. Outros repartem os seus problemas com meio mundo, até com gente que não tem nada a ver com ele. E outros ficam amassando por anos aquele problema. Então, que você nessa noite diga: eu não vou esticar o meu problema como um chiclete, porque do contrário eu não serei elegido por Deus. Eu quero ser uma pessoa como Davi, rápida em resolver conflitos. A pior coisa é quando você tem uma pessoa complicada resolvendo conflitos. Sim ou não? Já conversou com pessoas que complicou mais a tua cabeça ainda? Que esticou mais ainda o que você estava vivendo? Pois é. Eu quero dar uma dica para você nessa noite. Se você enfrenta um problema, você não deve ficar perguntando: oh Deus, por que esse problema? Ou por que logo eu, Senhor? Ou por que justamente agora? Não, o que você deve fazer é dizer: Senhor, eu necessito de uma experiência espiritual mais profunda contigo. Entenda, ao enfrentar um problema, toda pessoa deveria dizer rapidamente: Senhor, me dá uma experiência espiritual maior, me dá um entendimento. Talvez você precisa
entender isso, porque em meio à maior crise da sua vida, você pode ter a maior vitória em Deus. Vou voltar com esse entendimento. Em meio à maior crise da tua vida, você pode ter a maior vitória em Deus. O problema é que você está complicando as coisas. E talvez você acredite que terminou tudo, que perdeu todos os sonhos de Deus, mas se você tiver uma experiência espiritual com Deus, Ele te dará a sua maior vitória. Diga então, no meio dos problemas, diga comigo, no meio dos problemas, eu preciso ter uma experiência com Deus. Não foram poucas as experiências que eu tive com Deus no meio de problemas, amados. Foram muitas mesmo, incontáveis experiências que eu tive com Deus no meio dos problemas. Os problemas são um útero de experiências com Deus. Em terceiro e último lugar, a última característica que levou Deus a escolher Davi é que Davi era rápido para arrepender-se e mudar. Deus gosta que sejamos rápidos em nos arrependermos e mudarmos. Esta era uma das coisas que Deus mais admirava em Davi. Quantas vezes Davi se equivocou? Foram muitas e muitas vezes. Mas Deus olhava para Davi e dizia: este homem se equivoca, mas é rápido em se arrepender, ele é rápido em fazer uma mudança de vida. Então não permita que o pecado dure muito tempo em sua vida, porque quando você não age rápido frente ao pecado, ocorrem duas coisas: a solução se afasta e o pecado cresce e te domina. É isso que acontece. Mas por que há tanta gente que sabe que está em pecado, que está sofrendo, mas ainda assim não muda de jeito nenhum, não muda de vida? É porque pecando, ouçam aqui, amados, eles conseguem um benefício secundário. Pecado é um benefício secundário, é uma compensação, é uma espécie de gratificação. Nós sabemos que ninguém gosta de viver de sofrimento, a menos que exista uma gratificação, uma compensação. E nós, seres humanos, nós fazemos todas as coisas por duas razões: ou para obter felicidade, ou para fugir do sofrimento. As pessoas se casam para ser felizes, e muitos se divorciam porque querem sair da dor e querem fugir do sofrimento. Deus, Ele nos conhece bem, Ele sabe disso. Então a primeira coisa que Deus faz é sarar o nosso mundo emocional, porque disse: mudaste o meu pranto em dança e a minha veste de lamento em veste de alegria. E para isso Deus nos confronta. Porém, quando Deus te confronta com algo que você está fazendo de errado, não se esconda, mas seja rápido em solucioná-lo como Davi. E se você fizer isso, você terá vitória. Entenda que os filhos de Deus não vão atrás de gratificaçõezinhas, senão atrás de vitórias maiores. Sabe, meus irmãos, vocês não foram criados para serem gratificados. Vocês foram criados para ter vitória em Cristo, e vitória total, porque Jesus, ao morrer na cruz, Ele estava te libertando, estava te tirando de uma vida de prostração, estava te tirando de uma vida de culpa, de uma vida de condenação. Jesus estava tirando todos nós da cova. Mas se você busca por gratificação temporária, você está abortando o sonho de Deus para a sua vida. O que você está fazendo errado? Porque se você não quer abortar o sonho de Deus, então você terá que renunciar a toda forma de gratificação. Entenda, guarde bem isso: Deus não dará migalhas para você. Por isso, ore por discernimento espiritual, porque quando Deus lhe faz uma promessa,
o diabo vem com um prato muito parecido. E se você não conhece o banquete do rei, você come das migalhas de Satanás. É isso que tem acontecido com muitas pessoas. Estão vivendo de migalhas por não conhecerem o banquete do rei, não conhecer o verdadeiro alimento. Então, se você pedir a Deus por uma experiência mais profunda com Ele, Ele te ajudará a você viver uma experiência de vitória total. Davi era um homem bom que fazia coisas más como nós. Nós também fazemos coisas más. Paulo disse: às vezes as coisas que eu quero fazer eu acabo não fazendo, e as que não era para fazer eu acabo fazendo. A gente é assim, amados, mas nós devemos nos arrepender rapidamente. Deus não escolheu Davi por ser perfeito. Deus escolheu Davi por causa das atitudes que ele tinha em meio à dor, em meio das pressões, em meio das provas, em meio das tentações e em meio do pecado. Talvez você tenha errado muito esse ano que passou. Ouça isso. Mesmo assim, Deus não te rejeita. Deus não diz que tudo terminou. O que Ele diz é: segura minha mão e nós alcançaremos juntos o propósito do meu coração. Não é do meu, do dele. Então que você, nesse ano 2025, eu creio que esse ano 2025 será um ano poderoso, irmãos. Deus vai abrir os céus para este lugar. Haverá milagres extraordinários. Deus vai suscitar, vai levantar muitas pessoas. Mas você precisa entender quem você é. Você precisa entender essas características. Ser uma pessoa de vontade firme, ser rápido para resolver problemas, é rápido para se arrepender e mudar. Amém?